Para começar o estudo dessa semana, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque tu estás conosco e tu desejas trazer uma mensagem para nós. Eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar nos iluminando a mente, abrindo o nosso coração, para que o que nós estudarmos agora possa ser vivido, possa ser assimilado e possa ser uma chave para transformar a nossa vida. Que a tua mensagem, mediante o Espírito Santo, tenha esse poder e que nós possamos não apenas entender intelectualmente, mas principalmente ser transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Com o novo ano, estamos começando também uma nova lição. Agora nós temos a lição de Isaías. E a lição número 1 tem como título Crise de Identidade. E o verso para memorizar diz assim: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então aqui a gente vê que nós estamos iniciando o estudo do livro de Isaías. Existem algumas curiosidades do livro de Isaías. Isaías é o terceiro livro mais longo em número de capítulos da Bíblia. Também, com seus 66 capítulos, ele poderia ser chamado de uma mini-bíblia, porque a Bíblia também tem 66 livros. E dentro do livro de Isaías, a gente encontra várias verdades, muitas verdades que estão contidas na Bíblia também. Como, por exemplo, o estado dos mortos, a segunda vinda de Jesus, o sábado, nós temos a graça, o perdão, a justificação pela fé, enfim. Temos muitas doutrinas que são bíblicas, estão na Bíblia, e também estão contidas no livro de Isaías. Nós também poderíamos chamar o livro de Isaías como o primeiro evangelho escrito. Nós sabemos, pelos estudiosos, dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. No entanto, no livro de Isaías, a gente pode verificar que o Evangelho está presente praticamente em todo o livro de Isaías. Nos falando do nascimento de Jesus, depois do seu crescimento. Também nós vemos o seu ministério terrenal. Nós vemos seu sofrimento, padecimento, sua morte e ressurreição. Depois nós vemos a sua segunda vinda e a restauração de tudo. Então, o livro de Isaías é um livro muito especial. Agora, Isaías também, ele era uma pessoa que pertencia à nobreza. Era uma pessoa culta. E a semelhança de Paulo no Novo Testamento, nós poderíamos fazer um paralelo com Isaías, que Isaías era uma pessoa diferenciada. Muitas vezes Deus chamou para os profetas pessoas simples, humildes, mas Isaías era uma pessoa de uma classe alta, da nobreza. Mas o que mais importa é a mensagem que ele traz. Isaías, ele atuou durante o período de 4 reis. A gente pode ver isso aí no livro de Isaías, no capítulo 1
e no verso 1, que diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. É bom salientar de que Isaías atuou no reino de Judá. Nesse período da história, o Reino do Norte, composto por 10 tribos, eles já estavam sendo escravizados e sendo eliminados como nação. Nós também vemos que as 2 tribos do sul, que seriam Judá e Benjamim, ao qual Isaías está atuando, está profetizando, está advertindo, são o povo de Deus que ainda fica, essas 2 tribos. E aqui nós vemos que as advertências para o povo de Deus são umas advertências muito fortes. Ele fala aqui para profetizar, né? Em Jerusalém, nos dias dos dias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Agora, a gente vê que a primeira mensagem está no verso 2, que diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então aí a gente começa com o profeta, né? Falando: ouvi os céus e dá ouvidos à terra. Então, isso aí a gente pode relembrar também quando foi essa mesma expressão citada no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, onde também seriam conclamados os céus e a terra como testemunhas. Agora, o que quer dizer esses céus e terra? Essa mensagem de Deus para o povo era abrangente. Todo mundo devia estar consciente disso. Todo mundo devia saber. A gente vê também que ele pode, inclusive, essa mensagem chegar até os nossos dias. E qual que é a mensagem? Ouvir os céus e dar ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Quando Deus fala, existe um poder muito grande envolvido. A gente vê na criação, quando Deus falou e as coisas vieram a existir, só com o poder da sua palavra. No ministério terrestre de Jesus, ele falava e pessoas eram curadas. Cegos passavam a ver. Pessoas eram restauradas, tanto física quanto espiritualmente, apenas com o poder da palavra. E nós vemos aqui, falando, quem é que fala é o Senhor. Não era o profeta, não era um pregador qualquer, é o próprio Deus falando. E qual que é a mensagem de Deus? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E aqui a gente volta para o início em Gênesis, quando criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. E ele fala aqui: criei filhos e os engrandeci. Se Adão e Eva tivessem permanecido fiéis a Deus, o caráter deles refletiria perfeitamente o caráter de Deus. No entanto, eles decidiram se afastar, e com o afastamento veio a diferenciação, veio o abandono
do caráter de Deus. Agora o caráter de Deus não é mais refletido pelo homem. E ele diz assim, engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E a gente vê aqui que existe uma rebelião. Então, quando o pecado entra na vida da pessoa, existe uma rebelião contra Deus. Isso aí é uma coisa muito séria. Deus sempre está buscando o homem. No Jardim do Éden, ele falou assim, onde estás? E aqui, Deus também está buscando o homem, voltem por favor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E tem mais ainda. Aqui no verso 3 diz assim, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então aí a gente vê uma situação muito séria. A gente vê que é feita uma comparação. Os animais, eles conhecem o seu dono. Os animais, eles sabem onde é a casa deles, onde eles dormem. No entanto, o povo de Deus não está entendendo. Eles não estão sabendo. Eles dizem assim aqui, mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Por que será que o povo não entende? O povo de Israel, ele continuava indo à igreja, para trazer para uma linguagem moderna. Eles continuavam fazendo todas as coisas normalmente. E por isso, eles não estavam entendendo. Eles faziam tudo de acordo com como eles sempre tinham feito. Eles não saíram da igreja, seguiam os rituais e pensavam porque estavam seguindo os rituais, estava tudo certo. Estava tudo bem. É uma coisa muito semelhante à qual nós vemos hoje. As pessoas vão à igreja, as pessoas seguem todos os rituais, cantam, louvam, se emocionam. No entanto, o coração das pessoas está longe. Quando a pessoa está cantando na igreja, o seu pensamento está distante. Não está meditando no que a letra do hino fala. Quando é feita uma oração, essa oração, muitas vezes, não é nem sequer acompanhada pelas pessoas. E muitas vezes a pessoa que está orando mesmo são apenas formalidades. E quando a religião se torna uma forma, ali é que mora o perigo. Porque a gente se habitua com rituais e não está atento que religião não é isso. E ele fala aqui no capítulo 11, aliás, no capítulo 1, versos 11 a 13. Diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu ou só pisades os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações
não posso suportar inocuidade associada ao ajuntamento solene. Então é uma mensagem terrível que Deus está dando para seu povo aqui. Uma mensagem terrível para o povo que estava aguardando a sua primeira vinda. E essa mensagem é a mesma, tão atual para o povo que está aguardando a sua segunda vinda, isto é, nós. Serve para nós que aguardamos sua segunda vinda. Quando ele diz assim, não quero os vossos programas, não quero os vossos cultos de sábado, as vossas ofertas. Essas coisas estão me enojando. Eu não pedi para vocês virem à igreja. Eu não pedi para vocês ficarem cantando, ficarem orando. Eu não pedi essas coisas. O que eu quero é que haja uma atitude diferente. E quando a gente se deixa seduzir pelo ritualismo, a gente está se auto-enganando. Está tentando preencher um vazio que realmente ele existe, porém estamos tentando preencher com coisas que não vão trazer a solução. A gente está começando um novo ano. Nesse ano, nós temos a oportunidade de mudar muitas coisas. Vamos deixar que Jesus mora em nosso coração e Ele faça um milagre. Ele nos converta. Ele proporcione em nossa vida um novo nascimento, no qual o ritual não exista mais, e sim uma mudança de atitude. E qual que era a mudança de atitude que Deus pedia para as pessoas? Naquele tempo, os judeus ricos estavam explorando os pobres. A causa da viúva e dos órfãos era ignorada. A gente estava pensando na gente mesmo, não no nosso próximo. E quando a gente tiver essa atitude, é um sintoma de que nós estamos caindo no mesmo erro que Israel no passado. Onde para eles o que importava era o ritual e a forma, mas não era uma mudança de coração, uma mudança de atitude em relação às pessoas. E aí nos vemos o seguinte, nós temos duas relações, uma relação vertical e uma relação horizontal. Qual que é a relação horizontal? Relação com o nosso próximo. E qual é que é a relação vertical? A relação com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus está em ordem, o relacionamento com o nosso próximo também estará. E como nós recebemos o amor de Deus, nós também vamos poder amar as pessoas da mesma forma que Deus nos amou. Como Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês têm que estar conectados comigo, porque sem mim, nada vocês vão poder fazer. E muitas vezes, a gente esquece de Deus, como Israel, no tempo de Isaías, se esqueceu. Se revolta contra Deus e quer continuar nos rituais, pensando que eles têm o poder de nos salvar, pensando que eles podem mudar alguma coisa na nossa vida. Mas nada eles podem fazer. Somente Deus em nossa vida pode fazer a diferença. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, vamos ler aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. O pior momento do povo de Israel, era que eles não estavam conscientes disso. Até os animais sabiam. E eles eram insensíveis. Não tinham a capacidade de conhecer espiritualmente. Estavam cegados espiritualmente. Eles não têm esse conhecimento, não têm essa capacidade. Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Imagina um pregador falando assim para o povo, né? Vocês são piores que um asno. Né? Um asno sabe coisas que vocês não sabem. E aí me lembra o caso de Balaão, quando ele estava com a ideia fixa de ir para onde Deus não recomendou. Quem teve que abrir a boca e falar foi a sua jumenta. Quantas vezes os animais são mais sensíveis que nós? Então, ele está falando assim: vem, meu filho, eu te amo. Eu quero que você tenha uma comunicação diária comigo. Eu sei que tua vida está passando por uma situação muito difícil. Angústia, medos, problemas, que às vezes parece que não tem solução, doenças, a parte emocional abalada, as pessoas não estão felizes, às vezes até desesperadas, sem esperança, ou talvez acariciando um pecado. Não interessa a tua situação. Não interessa o que você tenha feito. A promessa é clara. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos usar o raciocínio. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aí a gente lembra do sacrifício de Jesus, onde ele diz assim: eu dei a minha vida por ti, e o sangue vermelho de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus deu seu sangue para embranquecer a tua e a minha vida, para limpar todos os meus pecados e os teus pecados. Vamos rejeitar essa oferta. Nós não precisamos fazer nada, simplesmente aceitar. E quando aceitarmos, por pior que seja a nossa situação, Deus tem o poder de mudar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Ele fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E ali a gente pode ver também em Deuteronômio, né, no capítulo 30 e no verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Desde o Jardim do Éden, nós temos o livre-arbítrio.
para escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. E aqui, como Isaías fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. No entanto, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é uma maldição que Deus está jogando sobre o povo. Eram as coisas pelas quais Deus queria poupar o seu povo. Os inimigos estavam se aproximando. Eles iriam destruir, matar, levar cativos. Isso Deus queria evitar. Por isso que ele fazia essa advertência ao povo. E por isso que ele faz essa advertência a cada um de nós. E ele diz assim: escolhe, pois, o bem. Escolhe me ouvirdes. Escolhe seguir os meus caminhos, que você vai se dar bem. Mas muitas vezes nós somos rebeldes. Nós somos obstinados. Nós queremos seguir os nossos caminhos. E como a Bíblia fala, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. E Deus sabe disso. Por isso que Ele nos adverte: escolhe o bem. Escolhe as coisas certas para que vivas. Se nós escolhermos a Jesus, nós teremos vida. E não é apenas uma vida simples, uma vida abundante. E Ele quer dar isso para você e para mim. Basta aceitar. Tem uma parábola que nós estudamos em Isaías no capítulo 5, nos versos 1 a 7, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Aqui nós vemos que existe uma parábola em que foi plantada uma vinha, teve todos os cuidados, porém não produziu aquilo que era esperado. Finalmente, ele diz que essa vinha era o povo de Israel. E uma pergunta que ele faz aqui no verso 4 do capítulo 5: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Agora vamos imaginar Jesus perguntando para você e para mim assim: que mais poderia eu fazer por você que eu não tenha feito?
eu vim à Terra. Abandonei tudo aquilo que eu tinha. Sendo Deus, não levei isso em consideração para vir a essa terra e me tornar um homem. Eu vivi como homem. Eu fui humilhado. Eu fui tentado. Eu sofri. Eu padeci. Eu até dei a minha vida por você. O que mais eu poderia ter feito? O que mais eu poderia ter feito se eu dei tudo, até a minha vida, para que você tenha vida, para que você possa um dia estar comigo nas mansões celestiais? Eu não te criei para que você morra. Eu te criei para que você tenha vida e vida eterna. São os planos que eu tinha para mim. Imaginemos Jesus falando essas palavras, apelando ao nosso coração, dizendo que Ele fez tudo aquilo que era possível para que nós fôssemos salvos. Essa mensagem é para você e para mim. Nós não merecemos salvação pelas nossas obras, por tudo aquilo que a gente fez. Não merecemos salvação pelo nosso comportamento. Mas Ele nos ama. Ele não desiste de nós. Nós temos que aceitar. Apenas aceitar tudo aquilo que Ele preparou. E aceitando, nós temos garantia da vida eterna. E nós temos a garantia de que um dia não muito distante nós poderemos estar com Ele. E todas essas dores, esse sofrimento, todos esses problemas que estamos passando aqui, como a pandemia, desemprego, crise econômica e muitas outras coisas, já não mais existirão. Como diz a palavra, e lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. E já não haverá pranto, sofrimento, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele fez tudo por você e por mim para nos salvar. Nós vamos aceitar ou rejeitar a sua oferta? Que Deus possa tocar o nosso coração mediante o Espírito Santo, para que nós possamos tomar a decisão correta. Para finalizar, vamos fazer uma palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque apesar dos nossos defeitos, apesar das nossa ingratidão, Tu nos amas. Tu vieste, deste a Tua vida por nós, para nos resgatar, para que um dia nós estejamos contigo. Eu te peço que Teu Santo Espírito possa tocar o nosso coração para que nós possamos abrir a porta e Tu possas entrar e transformar a nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.